E toda a doutrina do purgatório e do tesouro de méritos é uma invenção que você não encontra em nenhuma escritura. É uma invenção católica. É uma rejeição da expiação. Muito bem, então eles rejeitam. E o islamismo rejeita a expiação? Com certeza. Eles não chamam isso de falsa doutrina? Chamam isso de anátema. E a religião judaica também não nega que Jesus é o Messias que morreu pelos nossos pecados? Claro que nega. Então essas três religiões do acordo abrâmico negam a expiação. Eles negam o evangelho. Então deveria se chamar de acordo do anticristo. Porque nega a expiação de Cristo. É um acordo anticrístico. Não sei se Donald Trump está ciente disso, que ele quer o prêmio da paz baseando-se em um acordo com o anticristo. Te pergunto se ele sabe. Eu não sei se ele sabe, mas essa é a questão. Se você puder uni-los ali debaixo desta união triuna, em outras palavras, aí você quebra o poder dos xiitas e os forçam a se tornarem parte desse grupo maior. E aí fazer parte do acordo abrâmico, no qual o presidente desta união é o papado. Então, assim você presta homenagem a ele. É isso? Muito bem. Então, Martin, isso é muito interessante. Então, será que isso daí realmente é uma realidade? É irrelevante se é uma guerra real ou não, se é uma guerra falsa, se é uma retribuição real por causa das suas atividades atômicas ou não. Isso é irrelevante. A questão é, qual é o resultado disso? Para onde estamos levando? E será que isso afeta mesmo a questão do Rei do Norte, que é o papado, e também a questão da besta da terra, que é a América protestante? Será que afeta o que eles estão fazendo? Os Estados Unidos estão envolvidos nisso? Claro. E a Bíblia não diz que eles forçarão a marca da besta? Sim, eles farão este papel em nome da primeira besta. Agora, um acordo abrâmico não ajudaria o papado a garantir que tudo o que eles queiram se torne realidade, contanto que não seja diretamente ligado a Cristo? Claro que sim. Isso abriria o caminho também para a legislação da marca da besta. Muito bem. Então vamos terminar de ler o que está escrito ali. Os acordos, ou seja, uma série de acordos assinados entre vários países da Liga Árabe e Israel, negociados pelos Estados Unidos. E eu pergunto, Martin, naquela época, em 2020, isso excluía o Irã? Sim. Naquela época, no primeiro mandato de Trump, o Irã não fazia parte. Não seria conveniente se agora fizesse? Teriam que entrar no barco. Será que essa é uma guerra sobre judeus, Israel, ou é uma guerra para trazê-los a bordo disso aí? É por isso que, como eu disse antes, a maioria dessas pessoas que querem uma mudança de regime, eu acho que elas querem isso para colocá-los a bordo. A única maneira de obter paz é fazer com que participem do acordo. Muito bem. Continuando. Então, a Liga Árabe e Israel assinaram este acordo negociado pelos Estados Unidos. Com certeza deve ter sido com a permissão do papado, porque ele faz parte do acordo. Sem dúvida. Deve ter sido com a permissão das nações islâmicas. Agora, há um que ainda está em evidência. Isso foi em 2020, com o objetivo de normalizar as relações entre eles para diminuir as tensões no Oriente Médio. Houve até rumores há alguns anos de que a Arábia Saudita e o Irã realmente entrariam em guerra, né? Mas isso não aconteceu. Então, não é legal que os Estados Unidos os estejam ajudando agora junto com Israel? Sim, porque depois disso aí, tudo ficou calmo. Sim. E ele disse que seria assim. Todo mundo estava gritando, Terceira Guerra Mundial começou. Mas isso nos mostra que há algo acontecendo. Tem algo de estranho acontecendo, não é?
Portanto, mesmo que eles estabeleçam novamente o seu império do tipo otomano e a Turquia desempenhe um papel importante, será apenas para trazer este acordo a uma realidade. Esse é o grande objetivo de tudo. Então vamos avançar e falar mais sobre algumas questões. Temos aí um texto muito interessante que fala sobre o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos tirar o nosso foco do Oriente Médio. Por que os críticos acreditam que a grande vitória de Trump na Suprema Corte é um passo assustador na direção ao autoritarismo? Martin, no quadro bíblico de Apocalipse, capítulo 13, esta entidade, esta besta, este poder político, que é um poder político cristão, que tem influência para ditar o mundo todo, ele deve ditar a moral cristã, não é? E isso é um problema em termos de Constituição. Sim. O mundo secular se opõe a isso. Agora, é nossa opinião que o rei do sul não é o Islã, porque ele não pode ser o rei do norte e do sul ao mesmo tempo, ou mesmo algo entre ambos, não dá. Mas que o rei do sul é a mentalidade egípcia que dizia: quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? Sim, a mentalidade do faraó. Correto? E o comunismo. É expulsar Deus de todos os aspectos da vida. Essa é a filosofia do Rei do Sul, que o Rei do Norte, a Igreja Católica, com seus parceiros, como veremos, tentarão derrubar. Então, a guerra de que a Bíblia fala entre o Norte e o Sul é a mentalidade cristã em oposição à mentalidade secular. É disso que se trata. Bom, esse medo de que o poder da presidência se torne tão, mas tão grande que ele possa legislar além da Constituição está se tornando realidade. Vamos ler o que os críticos estão dizendo por lá. Por uma maioria de 6-3, a mais alta corte do país decidiu que os juízes federais estão abusando de sua autoridade ao bloquear ou congelar as ordens executivas emitidas pelo presidente. Bom, a Suprema Corte não está dando mais poder ao Trump? Muito mais. Nos últimos meses, uma série de ações presidenciais de Trump foram bloqueadas por liminares emitidas por juízes distritais federais. Os juízes federais rotulados de lunáticos radicais da esquerda, ou seja, filosofia do Rei do Sul, pelo presidente, se pronunciou sobre inúmeros casos individuais, a maioria envolvendo imigração. Não importa o que envolva. A questão é, ele vai conseguir esse poder? Eles aplicaram suas decisões como liminares nacionais, bloqueando assim a política de governo do Trump. Isso não se aplica apenas à imigração, tem a ver com movimentos anti-Israel e atividades anti-judaicas. Ele está lutando contra as universidades que têm essa mentalidade secular. Ele está lutando contra as políticas de esquerda, ele está lutando contra o transgenerismo no esporte. Há uma infinidade de questões de natureza secular. Tudo isso envolve a natureza do Rei do Sul. Do Rei do Sul. E é contra isso que ele luta. E ele vem lutando com tudo, exatamente como a Bíblia diz que faria. E, aliás, ele não pressionou contra isso nos últimos 4 anos? Com certeza. Antes do Trump, estava o Rei do Sul. O secularismo, que estava acabando com o poder religioso. Sim, ele estava enfrentando o Rei do Norte. Tirando o poder e influência do Rei do Norte. E agora, com o Trump, ele está reagindo, destruindo essa mentalidade. E ele está utilizando a economia para fazer isso. E a Bíblia disse que ele usará os navios.
Os navios simbolizam economia, comércio. Então a Universidade de Harvard, se você não cooperar e parar de lutar contra a religião, ou esse conceito que pregamos, como disse Ted Cruz, tiraremos bilhões do seu financiamento. Então é melhor você se adaptar. E eu tenho visto, Martin, que uma universidade após a outra está se rendendo. Sim. E lá em Los Angeles, ele enviou o exército. Ele também está usando o poderio militar. O militar também, e ele disse que faria isso. Então ele está destruindo essa mentalidade. E enquanto ele faz isso na América, ele está dando exemplo para a Europa. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Essa guerra é para acabar contra o secularismo, para que o rei do norte possa estabelecer seu reino novamente aqui na terra, que tem uma natureza religiosa. E eles já fizeram um acordo no Oriente Médio. Eles já são entidades religiosas governantes. É o mundo cristão que agora precisa de uma construção semelhante. Se analisarmos quando ele foi lá para a OTAN, recentemente, eles estavam maravilhados, o chamavam de pai. Sim, o chamaram de papai. Ele está usando o seu poderio militar, ele está usando o seu poder religioso também. Ele criou organizações dentro da Casa Branca para propagar agendas religiosas. E para fazer isso, ele tem que superar a mentalidade secular do Rei do Sul. E é isso que ele está fazendo. E a Suprema Corte, qual é a principal religião da Suprema Corte? Católica? Católica. E o que a Suprema Corte deu a ele agora? Poder. Poder. Martin, é aqui que a profecia deve se concretizar. É aí que deve estar a nossa atenção.